Venhamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, meu Pai, e que os nossos olhos espirituais, Senhor, se abram, meu Deus, e que venhamos ter visões de Ti e entendermos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mão para cima, mão no ombro, mão na orelha, no nariz, na barriga, na cintura, no pé, no joelho, na canela, joelho, no pé, Quando nós lembramos da identidade de Deus, nós lembramos que nós temos que ter amor, devemos que cumprir justiça e devemos cumprir também princípios. Deus não impediu o homem de fazer escolhas, assim como Deus não impede você de fazer as suas escolhas. Deus não quer impedir você de escolher, mas Deus quer que você faça as escolhas corretas. E qual é o primeiro propósito? Resgatar a identidade de Deus nas nossas vidas. Por que que nós precisamos resgatar essa identidade? Porque pessoas também que têm propósitos de Deus, que foram escolhidas por Deus, elas vão nos olhar e vão se identificar com Deus que está na nossa vida. E nós não podemos decepcionar essas pessoas. Nós não podemos deixar que essas pessoas se decepcionem, que essas pessoas ficam envergonhadas com o evangelho que nós pregamos, com o evangelho que nós vivemos. Deus colocou em nós a identidade dele. Quando nós pecamos, Deus nos resgata de novo a pureza e a identidade. Mas quando Deus nos chama, quando Deus nos resgata, nós devemos nos tornar resgatadores e cuidadores daquilo que Deus fez. É por isso que Deus te chamou como pregador, que Deus te chamou como levita, conselheiro, líder. É por isso que Deus te chama de uma maneira. E muitas vezes você olha assim e você fala, mas eu não entendo o porquê disso na minha vida. Porque Deus te escolheu, porque Deus viu em você que você tinha que ser, e Deus te capacitou, e Deus espera que você obedeça a Ele e permaneça nos caminhos para trazer de volta aquilo que está perdido. Se Deus não tivesse colocado a árvore lá, só tivesse deixado a árvore da vida, nós não teríamos o direito de escolha, nós não teríamos o livre-arbítrio. Se Deus tivesse só deixado uma árvore, estaríamos destinados a acertar. Então, assim, se Deus tivesse nos formado, nos criado para acertar em todas, não podíamos ser assim, imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ainda que Deus saiba que fôssemos errar, tudo seria diferente, um pouco diferente daquilo que Ele planejou, mesmo assim Deus nos fez com o direito de escolha. Deus colocou as duas árvores, uma ao lado da outra no meio do jardim. Mas só se tornaria a árvore do meio aquela o qual Eva desejasse. Então só se torna a árvore do meio para a nossa vida aquilo que nós desejamos. Então assim, foi por esse motivo. Se Deus assim não quisesse, se Deus não nos desse o livre-arbítrio, não poderia existir a segunda árvore. Tinha que ser somente uma. A questão, né, do obreiro. O obreiro tem que sempre estar meditando na palavra do Senhor e sempre seja simples, seja você, seja natural, não tenha medo de pregar na simplicidade, porque Deus habita na simplicidade, né? E não precisa de muito para Deus falar. Em pequenas oportunidades Deus faz coisas extraordinárias. Eu lembro que na minha primeira pregação, na primeira vez que eu fui pregar, eu fui convidado por um amigo meu, e ele já pregava há muitos anos. Ele me levou numa campanha dele, e quando chegou na igreja tinha mais de 100 pessoas, né? E ele fez, né, a participação dele primeiro, né? E quando passou para mim não tinha para onde correr, eu tremia,
Eu segurava o microfone assim junto aqui ao peito para ninguém ver que eu estava trêmulo, que eu tremia. A vergonha era tanta, eu tremia. Mas foi as primeiras vezes, aconteceu a primeira e a segunda vez, depois, graças a Deus, nunca mais. Sinto o peso de uma grande responsabilidade. Não deixa de ser uma grande responsabilidade. Mas é o meu conselho para todos que vão iniciar a primeira pregação pela primeira vez. Seja simples e objetivo. Deus não impediu Eva de comer do fruto por um único motivo. O domínio estava nas mãos de Adão. Quem tinha que ter impedido Eva de comer o fruto era Adão. Porque uma vez que Deus coloca um homem como líder, Deus não interfere no agir dele. Então, assim, imagina que Deus chamou Adão e falou: Adão, está aqui todo o domínio, você vai cuidar de tudo, essa daqui é a sua companheira. Que líder é esse que está vendo que a sua companheira está desobedecendo a voz de Deus e não diz nada? Está. De tanto é que Deus só aparece quando Adão come o fruto. Quando Adão comeu o fruto e os olhos dele se abriu, Deus aparece. Adão, onde é que você está? Vamos lá conversar, o que foi que aconteceu? Então, assim, o cuidado com Eva não comer o fruto estava nas mãos de Adão. Assim também como ele deveria ter cuidado para que a serpente não tentasse ela. Né? Então foi simplesmente por isso aí que Deus não impediu Eva de comer o fruto, porque o domínio estava nas mãos de Adão. E Adão deveria ser o cuidador da Eva.